Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar a série de mensagens Vivendo em Prosperidade, porque a prosperidade se consiste em ser feliz. E você tem que lutar para ser feliz, conquistar, para que Deus venha abençoar a sua vida. Você tem que lutar, não tem vitória sem luta. Então nós temos que lutar, olhar para frente. O que passou, passou. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Vamos para a palavra do Senhor? Isaías 40, versículo 31, que diz assim, ó: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você vê que quem espera em Deus tem uma promessa de renovo. Um dos erros que as pessoas têm cometido dentro das igrejas é esperar pelo homem. Não, você não tem que esperar pelo homem. Você tem que esperar em Deus. Você tem que lutar para ser feliz. Você tem que buscar a sua felicidade. Como? Obedecendo a palavra de Deus, se esforçando, lutando, se envolvendo com o Espírito Santo, tendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de adoração, uma vida de você louvar e adorar a Deus, glorificar a Deus. E quando você se esforça para obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza, você caminha para viver uma vida feliz. E a felicidade, ela não vem de graça. A felicidade é algo que temos que conquistar diariamente. Primeiramente, tomando conta dos nossos pensamentos. Vigiar o que a gente está pensando. Desprezar aquele pensamento de mágoa, aquele pensamento de ofensa, para que a gente venha viver uma vida feliz. Temos que esperar em Deus, mas esse esperar em Deus é obedecer a palavra, se esforçar, lutar, trabalhar. Por exemplo, ainda mais você que está lutando por uma bênção, um milagre financeiro, você não tem que esperar pelo homem, você tem que tomar atitude, você tem que trabalhar, você tem que lutar. E a realidade é que muita gente não tem forças para lutar, porque nessa caminhada ela tem perdido a fé. Ela tem ficado ofendida, ficado magoada, ficado triste. E isso tudo impede ela de ter uma fé que vai agradar a Deus e que vai se tornar, que o milagre vai se realizar. Então nós precisamos guardar o nosso coração, lutar, porque infelizmente o diabo, ele sempre levanta pessoas para nos desanimar. Ele sempre levanta pessoas para nos ofender. E a gente não pode guardar a ofensa no coração, porque senão a gente vai perder com Deus. Nós temos que desprezar a ofensa. Nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam, porque se a gente não perdoar quem nos ofendeu, os nossos pecados também não são perdoados, diz a palavra de Deus. Então você vê que o diabo, ele joga sujo. É como dizem, né? A pessoa quer ser feliz ou quer ter razão, porque os dois não dá. Por exemplo, em viver em família, uma vida feliz, muitas das vezes você vai ter que abrir mão da sua razão para viver uma vida feliz. Porque se você levar tudo a ponto de faca, querer fazer tudo certinho, do teu jeito, pode ter certeza, você vai sofrer.
Então nós temos que buscar viver com sabedoria, guardar o nosso coração, para que a gente não venha perder a fé. Porque muitas das vezes a pessoa está passando por uma luta na área da saúde, e aí ela está quase vencendo a luta, ela está bem, mas o diabo levanta alguém para perturbar. Para perturbar, para tirar a paz. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa acaba sofrendo, porque ela não consegue vencer a doença. Por quê? Por causa da mágoa, da tristeza. Então nós temos que ser sóbrio, ter clareza na nossa vida espiritual, ter clareza no nosso interior. E rejeitar o mau pensamento. A palavra de Deus fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então nós temos que firmar os nossos pensamentos em coisas boas e principalmente na palavra de Deus. Porque, infelizmente, muita gente é tomada pelo medo. Aí não tem como a pessoa que vive com medo viver uma vida feliz. E se você reparar, o sentimento, ele vem aos poucos para destruir a fé da pessoa. Por exemplo, primeiro vem aquela ofensa, aquela mágoa, aquele ressentimento. Aí depois vem uma tristeza, uma lembrança ruim do passado. E aí aquilo dali vai se acumulando dentro dela. E você não pode aceitar acumular maus pensamentos, lembranças ruins. Porque a nossa mente não para o pensamento. A gente só pode substituir. Então nós temos que substituir o mau pensamento com bons pensamentos, com coisas boas. Por exemplo, se você está deitado lembrando de coisa ruim, você levanta e vai fazer alguma coisa. Vai distrair a sua mente, porque a palavra, não está escrito na palavra, mas é um ditado muito certo. Mente vazia é a oficina do diabo. Então nós temos que ocupar a nossa mente. Porque se você ficar trazendo à memória lembranças ruins, você vai viver uma vida de sofrimento, vai viver uma vida de dor. Então está nas nossas mãos decidir se a gente vai viver uma vida feliz ou não. E a vida feliz se consiste em rejeitar os maus pensamentos, lutar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou até repetindo o versículo para ficar bem gravado no nosso coração. Nós temos que trazer lembranças boas. Nós temos que firmar os nossos pensamentos na solução do problema. Não ficar falando do problema, murmurando, reclamando. Que o problema é grande, que a dívida é grande, que a doença, o médico falou que não tem cura. Não tem cura para o homem, mas para Deus tem. Aí a pessoa fica lembrando, você vai ter que tomar esse remédio pro resto da vida. Não. Jesus Cristo me cura, determinar a lutar. É claro, você tem que lutar fisicamente e lutar espiritualmente. Porque muitas das vezes, a pessoa, às vezes, na igreja, ela acaba usando uma fé tola. Ela para de tomar o remédio sem comprovar a cura. Isso está errado. Você só para de tomar remédio quando for comprovado a cura. Você faz o exame, constatou a cura, aí sim, aí você para. Caso contrário, você tem que continuar tomando o remédio. Você tem que continuar lutando fisicamente e espiritualmente. Você não pode lutar só por um lado. Por exemplo, se você quer que o seu familiar se converta, você tem que pedir a Deus sabedoria para lidar com ele.
Porque se você não souber lidar com ele, pode ter certeza, ele não vai se converter, ele não vai mudar. Então a gente precisa de sabedoria. Pede a Deus sabedoria, mansidão, domínio próprio. Porque muitas das vezes a pessoa ela quer resolver um problema dentro de casa na briga. Na briga não se resolve nada. Então nós temos que o quê? Fugir da briga. A pessoa quer brigar, deixa ela brigando sozinho. Sabe? Sai fora. Fugir da tentação. Porque, infelizmente, muitas pessoas idosas acabam brigando, se irritando de uma tal maneira, e muitas têm até infarto por causa da briga, da mágoa, da irritação. Não caia no jogo do diabo, porque esse é o jogo do diabo. Que a pessoa brigue e se irrite. Porque quando a pessoa briga, os batimentos cardíacos aumentam, a pressão aumenta. Então, você tem que tomar cuidado. Se tem uma coisa que vai te levar para brigar, sai fora. Se tem um assunto que vai fazer você brigar, procura conversar em outro momento. Porque às vezes, eu falo isso às vezes dentro do casamento, o casal tá com a cabeça quente, já tá nervoso com uma situação e vai trazer um assunto um assunto delicado que muitas das vezes causa confronto. É falta de sabedoria. Por exemplo, às vezes o marido tá com a cabeça quente e a esposa vai lá pedir dinheiro e ele não tem dinheiro. E aí acaba brigando. Não, age com sabedoria. Quando ele estiver calmo, vai lá, conversa com ele. Vai buscar uma solução. Vai procurar alguma coisa para vender, para ganhar dinheiro. Vai procurar um emprego. Porque hoje em dia, se você sair com um saco de bala e oferecendo na rua, oferecendo nos pontos de ônibus, você ganha dinheiro. Se você comprar um amarrado de água e vender na rua, você também ganha dinheiro. Então tem muita coisa que a pessoa ela pode ganhar dinheiro. E às vezes ela tem que buscar o talento dela. Às vezes a pessoa tem um talento de fazer comida. Às vezes a pessoa tem um talento de consertar coisas, de arrumar as coisas dentro de casa. Vai oferecer o trabalho dela na rua. Vai bater de porta em porta e oferece o trabalho. Por exemplo, existe um grande pregador aqui no Brasil que ele vendia livro, batia de porta em porta. E vendia os livros. E hoje é um grande pregador. Então, nós temos que buscar a direção de Deus. E desenvolver o talento que Ele nos deu. Para que a gente venha ter prosperidade. Para que a gente venha viver uma vida feliz. Lutar para ter o melhor dentro de casa. E quando a gente age dessa maneira, pode ter certeza, Deus vai operar maravilhas. Vamos falar com Deus? Mas antes de nós falarmos com Deus, eu peço para você dar um pause no vídeo e vai lá pegar um pouquinho d'água, que nós iremos consagrar a água. E eu tenho certeza que ao consagrar a água, você vai experimentar do milagre, do poder de Deus, porque nós vamos invocar o poder de Deus agora com fé. E eu tenho certeza que Deus vai operar maravilhas na sua vida. Dá um pause no vídeo e vai lá pegar um pouquinho d'água. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós entramos na Tua presença e levantamos a água para o céu. E te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha colocar nessa água a virtude do Teu poder.
que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai experimentar do teu poder, do milagre, para a glória e louvor do nome de Jesus. É o que eu determino com toda a minha fé no nome de Jesus. Pode beber da água e continue prestando atenção na oração. Meu Deus, e eu te peço agora, Jesus, que o Senhor venha passando com o teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, na vida dessa pessoa que está ouvindo a minha voz. Meu Deus, que o teu poder agora venha penetrar nela. Que o teu poder venha agora arrancar todo mau pensamento, toda enfermidade, todo medo, toda tristeza. Eu ordeno agora, espírito maligno, você que está por trás desse sentimento, desse mau pensamento, eu te repreendo agora e ordeno fora. Suma e desapareça no nome de Jesus. Oh, meu Deus, e eu te agradeço, Pai, pela libertação, pela cura. E eu te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.